Jesus Cristo indignado. Jesus Cristo, amado por milhares de milhões, odiado por muitos também. Cristo. O que foi Cristo? O que quis Cristo? Por que ele foi um indignado? Por que tanto ódio sobre a pessoa de Cristo? Não consigo entender tal circunstância. Jesus Cristo, principalmente para aqueles que tiveram a oportunidade de ler suas palavras no livro sagrado, a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, podem observar claramente que a mensagem de Cristo era uma mensagem indignada com a situação do mundo naquela época. Se nós pararmos para analisar, muito do que ocorria lá ocorre cá, neste século. Creio que muitos que julgam a Cristo julgam pela atitude de certos cristãos, de certos cristãos modernos, pois estes, por desconhecerem a verdade, a essência que Cristo trouxe, agem de uma forma pessoal e descoordenada, uma forma atípica, insensata. Quem, ao menos, teve o interesse de conhecer as palavras de Cristo, pôde perceber várias questões abordadas pelo mesmo. Cristo foi indignado com o estado da época, um estado farisaico, um estado explorador, um estado julgador, escravagista, que colocava um ônus pesado sobre os filhos deste estado para o benefício de poucos. Cristo dizia: dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deixe as coisas do estado para lá, com o estado, e as coisas espirituais, as coisas divinas para cá, conosco, nesta jornada. Cristo, ele abominou todo tipo de promiscuidade, de prostituição, de tudo aquilo que contaminasse a essência, os valores, os princípios do homem. Tais questões que levavam estes homens à perdição e à ruína. Cristo, ele mostrou para o ser humano o caminho ideal a ser seguido, um caminho que, se fosse possível ao homem, e este homem conseguisse resistir às tentações em ser em serviço desta caminhada a Deus, que caminhasse mediante um celibato,
uma solitude com Deus, mas que, se não fosse o caso de suportar e caísse em tentações, que ele buscasse em santidade uma mulher digna do teu amor. Mas o mesmo para realizar a plenitude de sua espiritualidade andou só, celibatário, para que pudesse desenvolver em si todas as suas potências, as suas potencialidades espirituais, e conseguisse carregar nas costas o fardo de toda uma humanidade desinteressada pelas coisas do alto, pelas coisas sagradas, por milagres, pela plenitude, encharcadas, embebidas no pecado, na prostituição e na degradação, de todas as formas que você pode imaginar. Cristo, de tão profunda espiritualidade que este obteve, este não discutiu, não debateu, trouxe um conhecimento indizível, mostrou tal conhecimento às pessoas daquela época e mostra até os dias de hoje, mediante a palavra. Não quis se defender das acusações mentirosas e levianas aplacadas sobre suas costas. Se emudeceu num gesto de simplicidade, num gesto de que não adianta se perder de forma energética, se desgastar fisicamente em batalhas, em lutas, porque no fim acaba tudo sendo vaidade. Irmãos combatendo irmãos, degradando a existência para se chegar no mesmo posicionamento de sempre. A desgraça armada, a desgraça erigida, plena destruição. E quem perde é só o próprio homem. Cristo, ele veio buscar colocar no coração humano as coisas que realmente importam. Cristo buscou colocar a eternidade nos olhos do ser humano. Mas o ser humano, com as escamas na sua vista, não consegue perfurar essa pedra grossa e bruta para atingir o diamante de grande valor que se encontra dentro desta pedra. Cristo lutou contra o ganho exacerbado, as grandes fortunas insensatas, o muito trabalhar debaixo desse sol para se juntar riquezas materiais e terrenas que ficarão por aqui, apodrecerão aqui nesta terra, serão roubadas e saqueadas por bandidos, piratas, assassinos. Jesus, ele remeteu a uma vida de simplicidade, no pouco ter, mas na alegria e na abastança de espírito, aonde você realmente reconheceria que pouco necessita para uma existência fulgurosa, uma existência abundante.
em que você iria gozar das coisas simples da vida, que trazem a felicidade duradoura, uma sensação de completude, de nada faltar. Cristo elucidou muito bem a vaidade do acúmulo financeiro, do acúmulo de riquezas, disso ser um poço sem fundo, uma doença, uma loucura, em que quanto mais se tem, mais se quer. Enquanto mais você busca, menos você acha. E o que se vê hoje? Pessoas loucas, correndo atrás de pó, insanas, doentes, raivosas, frias de coração, ausentes de alma, de espíritos mortos. Cristo, ele se aprofundou de tal forma na essência divina que este conseguiu difundir um caminho direto que liga ao Deus Criador. O mesmo diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele fala isso, não trata isso com arrogância. Não quer anular as outras formas de pensamento, as outras formas de entendimento nesta vida. Só que o caminho que ele demonstra é o caminho correto. É o caminho que, se seguido, você atingirá grandes voos nessa existência. Porque você conseguirá estar alicerçado, ser um verdadeiro filho do Deus Criador. E quando se tem essa compreensão, quando se vivencia profundamente esta verdade, mediante um isolamento do caos moderno, em que você, consigo mesmo, em oração, em meditação, você eleva a sua consciência, o teu espírito ao eterno, tudo lhe é acrescentado na vida. As coisas que tanto te perturbam somem. Você se sente mais valoroso, se sente mais rico, se sente realizado. Não me pergunte como isso acontece. Isso é um mistério de Deus. Mas ocorre. Ocorre para aqueles que buscam com sinceridade de coração, com humildade, com simplicidade. Quando se entende densamente na alma que nada somos. Basta estarmos vivos para que morramos. Por mais que viemos a construir um império, castelos, glória, luxo, somos pó. Pó. Que se joga água vira barro. Nada somos. Nada. Cristo trouxe essa humildade para a gente. Essa sensatez, pé no chão. Quanto mais estudamos, quanto mais buscamos, quanto mais nos dedicamos, mais enxergamos que nada sabemos. Nada sabemos.
Cristo valorizou muito os seus momentos de solidão, de claustro, de isolamento, de paz, para conversar com o Pai, com Deus, conversar com a sua essência, o Deus que vive nele. Mas também não desprezou a vida em sociedade, por mais difícil que fosse. Na época já era muito difícil. Mas Cristo, por muito saber, por muito compreender daquilo que é eterno e perene, se compadeceu desta humanidade caída, miserável, que se este homem não tivesse tal compaixão, a humanidade estaria mais perdida do que se encontra. Cristo, mediante misericórdia, permaneceu em espírito no meio do povo, para que a sua mensagem tocasse corações e que fossem mudados paradigmas. Muito conseguiu mudar. Muitas pessoas honestas, simples, de coração verdadeiro, mudaram mediante esta Red Pill. Todas essas Red Pill. Pessoas mudaram. Espíritos mudaram. Comportamentos mudaram. Práticas mudaram. Formas de agir com o próximo mudaram. Um homem entregue na mão de Deus, totalmente desapegado desta existência terrena, dos entretenimentos, das farras, das beberronices, das prostitutas, dos relacionamentos patológicos. Um homem entregue à essência da verdade é uma bomba nuclear na mão de Deus. Sua mensagem é explosiva, devastando almas e corações, trazendo para a verdade os homens mais turrões, os homens mais malignos, as mulheres mais insensatas, tolas, loucas, desvairadas, são tocadas pela mensagem de um homem entregue ao eterno, totalmente invulnerável pelos feitiços, magias e encantos dessa existência. Só quem vive sabe. Só quem embarca nessa jornada eterna entende o tamanho da riqueza que é viver para o eterno, que é viver para o infinito, aquilo que não tem fim, nunca acabará, ad eterno. Este Cristo, um homem que trouxe a maior das Red Pills, a necessidade de voltar para o lar, ter uma vida com Deus, nos purificarmos de tal forma que em breve iremos tratar com esse Deus face a face, olho no olho. Não haverá mais dor, doença, choro, pranto, ranger de dentes, solidão, nada. Nada do que é visto neste mundo poderá ser contemplado quando estivermos diante daquele que é eterno,
infinito no falar e no ser, infinito em poder e ciência, pleno em si mesmo, sem precisar de nada externo a este. Mas essas palavras só lhe farão sentido se vocês, com humildade, simplicidade, transparência e verdade, sinceramente os buscar. Não liguem para pessoas que se dizem cristãs, pessoas julgadoras, insensatas, pessoas que trazem condenação a torto e a direito. Estes não dizem, não sabem o que dizem. Estes desconhecem o amor e a misericórdia do Todo-Poderoso. Precisam serem salvos pela graça que excede todo o saber e entendimento. Graça essa unicamente vinda de Deus. E Cristo trouxe todas essas riquezas para nós. E essas pessoas cismam em pegar esse tesouro e triturá-lo até o último caco, até que não sobre mais nada. Deixem de ouvir pessoas, deixem de ouvir padres, pastores, loucos. Primeiramente, antes de ouvi-los, vão na fonte, na verdade nua e crua, na letra, no espírito que se encontra neste livro, na Bíblia. Leia as palavras de Cristo. Se desarme. Entenda de fato o que ele quis dizer, o que ele quis trazer. Se você não concordar com nada, ótimo. Você tem a tua escolha, você tem o teu livre-arbítrio, você tem o teu poder de fazer aquilo que você deseja. Você é senhor de si mesmo. Mas se desarme, você não tem nada a perder. Deixe de lado o que lhe contaram. Deixe de lado tudo o que lhe falaram. Eu sou uma pessoa que eu não consigo viver uma vida sem desfrutar tais conhecimentos por mim mesmo. E eu lhes garanto que a maioria das vezes que eu busco o conhecimento que me contaram, as pessoas falaram A e eu busquei e era B. Algumas coisas que a pessoa falou tinha relação, mas a maioria não procedia com aquilo que eu li. Talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de leitura daquilo que ela alegava. Mas na vida devemos buscar as coisas com os nossos próprios olhos, com o nosso próprio espírito. E é aonde as coisas acontecem. Portanto, amigos, entendam, busquem o conhecimento do Cristo indignado com o sistema das coisas, com a mentira e a maldade desta existência, da falsidade, da ingratidão, do caos, da loucura de uma vida sem esta red pill tão perfeitamente lapidada, tão grandiosamente elaborada, mas tão simplesmente dada. Cristo consegue transformar algo gigante, complexo, difícil, inacessível, em algo simples, em algo fácil de se compreender e o melhor, gratuito.
para todos aqueles que querem uma mudança, aqueles que querem digerir, se alimentar da verdade. Mas isso só está disponível para os humildes, para os carentes, para aqueles que não possuem riquezas, aqueles que não querem se encher dessa vida finita, dessa vida passageira, desse vapor d'água. Humildade, simplicidade, caridade, coisas eternas, simples demais, mas infinitas. Coisas que, quando o ser humano possui, todas as portas desta vida não abrem, elas evaporam. Nada é impossível, nada é inalcançável para uma pessoa virtuosa, uma pessoa que busca tal Red Pill. Portanto, é isso. Seja indignado como Cristo foi, como Cristo é, mediante a verdade. Lute contra as injustiças dessa vida. Tenha misericórdia das pessoas que o cercam. Estas estão perdidas, sem saber para onde ir. E você, mediante as mensagens de Cristo, certamente se libertará da tirania dessa existência. E eu lhes garanto que vocês não conseguirão ficar de boca fechada, observando e contemplando tamanha destruição humana nesse presente século. Busquem a verdade, e a verdade vos libertarão. É isso, amigos. Curtam, compartilhem essa mensagem crística, uma mensagem do eterno, uma mensagem de cura, de salvação, de poder, de remissão, de grandiosidade na simplicidade. É incalculável, inexplicável. É uma paz que excede todo o entendimento daquele que vivencia o que eu trago, o que eu digo neste áudio. Busquem, e vocês se libertarão. Espero que vocês tenham tido um excelente fim de semana e uma semana abençoada que virá para todos vocês.